Curiosidades das tirinhas do mundo de Ed. Número 1. Vestiário. Salve, salve, fãs das curiosidades! Aqui quem fala é o Juan Garcia e, sem mais delongas, vamos de 3 curiosidades sobre essa tirinha. Na verdade, essa tirinha não foi a primeira tirinha que o Ed criou. Ele já era desenhista desde muito pequeno e a primeira tirinha que conseguiram resgatar feita por ele se chamava Ed's World, ou Mundo dos Eds em uma tradução literal. Ele tinha lá entre seus 11 e 10 anos. Uma animação com o Tord já tinha sido criada naquele mesmo ano, com Tord's Adventure. Inclusive, várias outras animações já haviam sido criadas com e sem a presença do Tord. O Ed começou a postar as tirinhas no DeviantArt dele. Porém, essa tirinha não é encontrada mais lá. Inclusive, as 9 primeiras tirinhas não estão lá, sendo possível apenas encontrar registro dela no site do Mundo de Ed de 9 de setembro de 2006. Sabemos que o Ed criou essa tirinha em 2006, mas nessa data lá no site já havia a presença da segunda tirinha. Será que ele criou uma tirinha seguida da outra? Número 2. Tapa de frango. Apesar de ser classificada como a segunda tirinha, o Matt já havia aparecido como personagem desde a primeira tirinha que conseguiram recuperar, desenhada, claro, pelo Ed. Com o nome de Ed's World, ou Mundo dos Eds em uma tradução literal, ele aparecia como um personagem juntamente do Ed e um amigo deles chamado David. Apesar do NES, o nosso Nintendinho, só ter lançado oficialmente aqui no Brasil em 1993, lá na Inglaterra, o console já havia lançado desde 1987, 2 anos antes do nascimento do Matt e do Ed, e 4 anos após o lançamento no Japão. Então, considerando que a tirinha foi lançada lá em 2006, o Super Nintendo do Matt devia ter quase uns 20 anos de vida. Eu não consegui, no entanto, confirmar a idade do frango que o Matt usou para bater no Ed. E para fechar, podemos dizer que o Ed pode ter sido um visionário nessa tirinha? Porque 2 anos depois da publicação dela, o dono do canal Vomit Só não só criou aquilo que ele chamou de Nintendo Toaster, ou Nintendo Torradeira, como ele criou mais 2 versões, o Super Nintendo Toaster e o Nintendo Toaster 2. E eu sei que vocês já estão na dúvida, então eu já vou logo responder. É uma torradeira que dá pra jogar, e não um Super Nintendo que faz torrada. Nesse sentido, o Ed ainda continua imbatível na sua criação. Número 3. Competitivo. Essa é a primeira vez que o Matt usa um óculos de sol roxo nas tirinhas, ou em qualquer outra tirinha. Eu acho que em qualquer outra mídia também. E eu acho que ele nunca mais usa eles. Ah, e nessas primeiras tirinhas o Matt não usava a blusa roxa dele porque nas animações, gente, ele só ganhou essa blusa em 2007, no primeiro episódio lá do Zumbi Noel. E, já que estamos falando de moda aqui, esse look da camiseta branca do Ed também aparece pela primeira vez. E eu decidi que a partir de agora eu vou contar quantas vezes cada personagem já usou um look diferente do de costume. E o Matt e o Ed estão empatados em uma vez. A última curiosidade para vocês, na verdade, é um relato, então senta aí que lá vem a história. Durante o processo de entender o que e com o que eles estavam jogando, como a tirinha é lá de 2006 e eu entendi que eles estavam, sei lá, jogando Mario Kart devido à legenda Nunca Ultrapasse o Bowser. E estavam jogando em um Nintendo DS, eles estão segurando lá o console e pra mim parece um Nintendo DS. Mas beleza, e aí eu fui lá pesquisar e acontece que eu acabei encontrando que Mario Kart 7 para DS foi lançado só em 2011. Dito isso, fazia mais sentido eles estarem jogando um Mario Kart para Game Boy Advance naquela época. Foi aí que eu fui ver a cronologia dos jogos do Mario Kart e acabei descobrindo que existia um outro Mario Kart que lançou no Nintendo DS, em 2005. Então tá aí, com essa informação confirmada, eu fui lá e pude editar a tirinha em paz. Eles estavam jogando Mario Kart para DS, que lançou lá em 2005. Número 4. Pirulito. Continuamos, as nossas contagens de looks alternativos que eu comecei nas curiosidades passadas, porque a blusa verde do Ed não é do tipo que tem zíper no meio. Não sei se vocês notaram isso. Ela é mais aquele estilo moletom canguru, sabe? E eu já tô me sentindo um comentarista da São Paulo Fashion Week por saber o que é uma blusa moletom de canguru. Então, atualizando o rank, o Ed tá na frente com 2 looks diferentes, enquanto o Matt apareceu apenas com um look diferente.
Deixa eu aproveitar e já falar sobre as legendas que acompanham as tirinhas do mundo de Ed. Elas estão disponíveis lá no site oficial, abaixo de cada link para clicar e ver a tirinha. Mas, na data de publicação desse vídeo, pelo menos, as 14 primeiras tirinhas meio que sumiram da página. Então, para ver as legendas dessas 14 primeiras, atualmente você precisa deixar o mouse em cima delas e aí elas aparecem. E sim, a legenda dessa tirinha é: eu não tenho legenda para essas tirinhas antigas, lá 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 lá. Não fui eu que inventou, gente, foi o Ed. Olha, pode não ter sido uma realidade lá em 2006, mas agora no ano de 2025 já existe sim pirulito sem açúcar vendendo por aí, inclusive aqui no Brasil. Uma marca famosa lançou sua versão esse ano. Ela custa R$ 56,00 por 16 pirulitos, então a unidade tá saindo a uns R$ 3,50. Eu deixo vocês com essa informação. Número 5. Consideração. Essa foi a primeira tirinha com o logo de Eddsworld que conhecemos até hoje. Mas, antes dela, o Ed já havia feito outras logos, desde os seus primeiros desenhos, e eu acho que tá aparecendo aqui. Como o ano era 2006 e o primeiro episódio do Zumbi Noel só iria sair no ano seguinte, o especial de Natal ficou por conta de outro visitante, em uma animação bem curtinha. E quem sabe a gente também não dubla ela em algum momento lá no JG Dublagens, hein? Apesar da clara brincadeira na legenda, não foi por esse motivo que o Tord saiu de Eddsworld. Segundo o próprio Tord, sim, o Tord da vida real. Um dos motivos que ele pediu para sair da série é porque ele queria, digamos, conquistar sua carreira artística por si próprio, e não por uma fama dele em Eddsworld. Mas isso é assunto para um vídeo bem mais longo. Número 6. Coalhar. Essa foi a primeira tirinha lançada no ano de 2007, mais especificamente no dia 4 de janeiro, segundo uma publicação do próprio Ed, em que o título é Happy No Year 2007. E agora, senhoras e senhores, estreando a primeira curiosidade da categoria Crianças, não tentem isso em casa, é o seguinte: se você colocar leite, especificamente se for um leite gordo ou até mesmo nata, na boca e chacoalhar a cabeça violentamente, até a mistura mudar de estado, você não faria exatamente um queijo, você faria manteiga. Simplificando muito, um dos componentes do leite é a gordura. Quando você chacoalha a cabeça, você faz essa gordura interagir e grudar entre si, separando a parte líquida da parte sólida e concentrada de gordura, que é a manteiga. Mas, de novo, essa curiosidade é: crianças, não tentem isso em casa. Não vai dar certo. Tá, mas Juan, o Ed fez um queijo na tirinha. Qual seria o queijo mais próximo que poderia ser feito desse jeito? Bom, a resposta curta é nenhum. Como a manteiga tecnicamente não é classificada como um queijo, o queijo que mais se assemelha a essa pasta de gordura pura que você criou na boca, assim, pode ser o mascarpone. Ele é um queijo extremamente gordo, né, feito de nata ou creme. Ele é cremoso e sem aquela estrutura firme de proteína que o queijo prato ou a mussarela tem. E se você não chacoalhasse a cabeça e apenas segurasse o leite lá na boca por umas 10 horas, assim, sem engolir, as bactérias naturais da sua boca, elas fermentariam o leite. Aí sim você cuspiria uma coalhada azeda, o início de um queijo ácido. Vai lá, equipe do JG Laticínios, me façam falir por denúncia à vigilância sanitária. Número 7. Chute a lata. A legenda dessa tirinha menciona Isaac Newton, um físico e matemático lá dos anos 1600, que fez o seguinte questionamento: por que a maçã sempre cai para baixo? E o mais importante, se a maçã cai, por que a Lua não cai na Terra? A resposta que ele encontrou é a lei da gravidade universal. Essa lei diz que absolutamente tudo no universo, você, eu, a maçã e os planetas, se atrai. É uma força invisível que puxa os objetos, e essa força que nos mantém presos ao chão e que faz a Terra girar em volta do Sol. Bom, tudo exceto latas. E, por favor, não confundir Isaac Newton, físico e matemático, com Newton Lelis, dublador aqui do JG Dublagens. Alguém aí curte futebol? Vamos falar desse chutaço que o Ed deu na lata? Vamos, porque senão a curiosidade acaba aqui.
Se pegarmos o recordista do chute mais rápido, o jogador Ronnie Heberson, que em 2006 chutou uma bola a uma velocidade de 210 km por hora, desse o mesmo chute nessa lata, saindo de Londres, hoje em 2025, mantendo a mesma velocidade, sem parar, ignorando a gravidade e o atrito do ar, ela só chegaria no Sol no ano de 2106. 81 anos viajando pelo espaço. E se a gente quisesse usar essa mesma lata para empurrar o Sol e derrubar aqui na Terra? Bom, gente, né? Esquece, né? A diferença do tamanho é tão absurda que seria como jogar um grão de areia contra um navio transatlântico. Mesmo se a lata viajasse na velocidade da luz, ela bateria com a força da maior bomba atômica da história. E o resultado? Uma explosão linda, mas o Sol nem se mexeria. Para mover o Sol, essa lata precisaria pesar mais do que o próprio Sol, ou seja, ela teria que virar um buraco negro. Resumindo, é impossível mover o Sol na pancada, a não ser que você quebre todas as leis da física. Ou seja, o Ed. Número 8. Jantando fora. Eles atacam novamente! O que temos aqui? Seriam looks diferentes? Hoje, servindo blusa longa roxa, temos Matt. E servindo camiseta verde, temos Ed. Atualizando o placar de looks diferentes nas tirinhas, com Ed seguindo na frente com 3 looks diferentes e Matt com 2 looks diferentes. Mas e aí? Afinal de contas, restaurante francês serve macarrão com queijo? Sim e não. Depende de como você define o prato. Dificilmente um restaurante francês tradicional servirá o mac and cheese estilo americano, com aquele molho de cheddar laranja cremoso. Isso é considerado mais uma comida americana. A culinária francesa tem sua própria versão, chamada gratin de macarons. Ele é feito com um molho mornay, que é bechamel enriquecido com gema de ovo e queijo, ou apenas creme de leite fresco. O queijo utilizado geralmente é... eu vou falar essa palavra errada. Gruyère Emmental ou Comté, que são queijos de sabor mais refinado e de cor pálida. E ele é finalizado no forno para criar uma crostinha dourada. E vamos para a pergunta de ouro. Qual que é a nacionalidade especificamente desse prato, o macarrão com queijo? Bom, a nacionalidade é disputada, mas historicamente ele pertence à Inglaterra, embora tenha se tornado um ícone na cultura dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, provou pratos de massa na Europa e levou a ideia para a Virgínia, o estado, não a namorada do Vinícius Júnior. Mais tarde, em 1937, a empresa Kraft lançou o Kraft Macaroni and Cheese, de caixinha, solidificando o prato como um símbolo americano. Número 9. Fantasma. A data de publicação dessa tirinha é de 16 de setembro de 2007. Faz muito tempo, mas o Ed já tinha postado tanta coisa naquele ano, incluindo, mas não limitado a, 9 animações e até um jogo em Flash. E depois ele ainda iria postar um episódio de Halloween que a gente já dublou lá no JG Dublagens. Uma verdadeira máquina de criatividade. E você já parou para pensar por que os fantasmas são desenhados como se fosse um pedaço de lençol? Bom, antigamente, quando alguém ia de arrasta, comprar um caixão custava caro demais para a maioria das pessoas. O comum era enterrar as pessoas em volta apenas de um sudário. Ele era um pano grande, sabe, que envolvia o corpo inteiro, dos pés à cabeça, como se fosse um saco de dormir, só que, bem macabro. Parecia uma pessoa dentro de um saco de batata branco amarrado nas pontas. Já no teatro ou nos desenhos e animações, quando precisavam representar isso em peças ou até mesmo nos desenhos, o nó no topo da cabeça virou aquela pontinha pontuda do fantasma e o corpo enrolado virou o lençol solto para dar a impressão de que o espírito estava flutuando. E para finalizar, nós temos a curiosidade sobre a legenda impossível de manter a piada original. A legenda é Sorry about the shit quality. Aqui temos a onipresente piada do jogo de palavras que é sagrada pro Ed. Shit significa lençol, mas ela tem a mesma fonética da palavra que é usada para dizer que a coisa é uma droga, horrível, entre outras traduções. Entendeu? Pois é, desculpa pela péssima qualidade. Número 10.
Gramática. Então chegou o momento, né? Parece que finalmente temos a primeira tirinha com o Tom, não é mesmo? Só que não. Tá, das tirinhas oficiais lançadas no site oficial, essa é a primeira. Mas, no ano de 2004, 3 anos antes, o Tom já havia aparecido em sua primeira tirinha em The Legacy of Tom e Ed, número 1. E essa temática de clones, hein? Acho que já vimos um episódio bem famoso abordando a mesma coisa. Mas, por incrível que pareça, essa tirinha veio antes do episódio Spares, ou clones, na nossa dublagem. A tirinha, publicada em 22 de novembro de 2007. O episódio, lançado dia 16 de maio de 2008. Sabemos que um episódio pode demorar meses para ser produzido e lançado, então quem sabe, né? Durante o início do desenvolvimento, o Ed não resolveu lançar uma tirinha antes. Aqui podemos notar um detalhe que pode passar despercebido para muita gente sem querer: a mudança de cor dos olhos do Tom. O meu ponto aqui é que, desde antigamente, toda vez que o Tom ficava assustado, a cor dos seus olhos muda de preto para branco. Isso acontece nessa primeira tirinha dele, aconteceu em episódios antes dela, como Hello Hellhole, aconteceu na primeira tirinha que eu mostrei para vocês e acontece até nos episódios atuais. Então, talvez a pergunta que podem fazer agora não é porque o Tom tem olhos pretos, mas sim por que os olhos do Tom podem ficar mudando de cor. Fica aí o questionamento. E você, quer saber as curiosidades das próximas tirinhas? Então se inscreve aqui no JG Dublagens Extra para sempre conferir as próximas.